E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Leomar, sou engenheiro, professor e investidor da Bolsa de Valores. Eu vou fazer esse vídeo para vocês hoje para poder falar um pouco mais sobre fundos imobiliários e como é o processo de escolha. Como eu faço, quais indicadores eu analiso e o que eu avalio na hora de comprar um fundo imobiliário. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo sugestões de novos vídeos. Se você se interessa mais por esse conteúdo, também faço algumas postagens bem bacanas lá no Instagram. Segue lá, vou compartilhar minha tela. Existem vários sites, que compilam os dados dos fundos imobiliários. Esses dados que eu vou usar aqui hoje são todos públicos, você consegue encontrar no site de cada um, mas alguns sites facilitam isso para você. Dentre os sites que são gratuitos, o que eu mais uso, pessoalmente, o que eu mais gosto, é o Funds Explorer. Vamos só digitar aqui no Google, vai ser logo o primeiro link. No site, esse é o primeiro template que a gente tem. Então vem aqui em cima em FIIs e ranking dos FIIs. Nesse ranking, nós vamos ter todos os fundos junto com todos os dados que o site tem desses fundos. Então é interessante que dá para a gente poder fazer um comparativo, sabe? Fundo a fundo, e escolher aquele que vai ser o nosso objeto de estudos. Uma característica própria, por exemplo, os fundos de lajes corporativas têm contratos muito alongados, então tendem a ser fundos um pouco mais estáveis, mas em contrapartida tem menos inquilino, o imóvel é locado por um inquilino só. Então, assim, cada setor tem pontos positivos e negativos. Futuramente posso fazer um vídeo falando somente dos setores dos fundos imobiliários, mas não é pauta para hoje, ok? Enfim, eu vou definir qual setor que eu quero fazer a minha compra. Hoje a gente vai fazer somente do setor de shopping, beleza? Eu gosto muito de títulos e valores imobiliários, fundos de lajes corporativas e galpões de logística. São os quatro que eu tenho majoritariamente na minha carteira. No site, ele traz aqui fundos de vários setores. É importante, sempre que eu for comparar uma coisa com a outra, eu comparar milho com milho, trigo com trigo. Eu não posso comparar, por exemplo, um fundo de shopping com um fundo de logística, porque são imóveis totalmente diferentes, em localizações diferentes, então não faz sentido, certo? Cada setor, eu que tenho intimidade com números, acho feio. A pessoa que não tem o costume vai olhar um monte de número aleatório aqui e não vai entender nada. Mas vamos destrinchar coluna por coluna aqui para entender direitinho. Primeira coluna é o código de negociação desse fundo. Quando você precisar for fazer a compra, você vai precisar desse código. Todo fundo imobiliário acaba em 11, mas nem todo código que acaba em 11 é fundo imobiliário, ok? Então vem para a minha tabela e eu vejo que ela é uma tabela com 24 colunas. Então, um monte de número aqui. Terceira coluna, preço atual. O preço atual é o valor que uma cota está sendo negociada na bolsa. Esse valor ele não é importante para nós, porque o valor de uma cota depende do número de cotas que o fundo tem. Ou seja, se o fundo é dividido para mais cotas, o valor do preço da cota vai ser menor. Mas esse indicativo pode ser um critério de escolha ou não, se a cota do fundo for muito cara. Por exemplo, se eu filtro aqui, eu vejo que tem fundos imobiliários que a cota dele custa R$ 2.700. Às vezes eu não vou ter R$ 2.700 para fazer aporte em um único fundo. Lembrando que meus aportes são sempre diversificados. Então, eu tenho que, querendo ou não, tirar esse fundo fora, porque eu não tenho dinheiro para poder comprar ele. Não vou ficar juntando dinheiro por vários meses para ter uma cota de um fundo, ok? Majoritariamente, na minha carteira, eu tenho fundos com cota de até R$ 300, 200, R$ 300. Então, posso vir aqui, tirar essa coluna, já vou simplificando a minha tabela. Segunda coluna, o setor, a gente já filtrou aqui só para fundos de shopping. Então, a gente tem fundos com liquidez muito alta, 47 mil cotas negociadas por dia, fundos com liquidez muito baixa, 2 cotas negociadas por dia. Na média, para roteirizar esse vídeo, eu pesquisei os meus fundos, a maioria tinha ali acima de 500, 800 cotas negociadas. Mas, se você comprar o fundo, poderia ser até menos do que isso um pouquinho, para mim ia ser tranquilo ainda. Próximo critério, liquidez diária. O que é isso? É o volume de cotas desse fundo que é negociado em média na bolsa. Essa liquidez é interessante para, caso eu invista um dinheiro
desse fundo e venha a precisar desse dinheiro futuramente por qualquer coisa, a liquidez é o que garante que eu vou conseguir vender a minha cota no dia que eu quiser. Depois eu olho ela só como critério de eliminação ou não. Terceiro é o que o pessoal mais gosta de analisar, que são os dividendos. Veja bem, o dividendo é o aluguel que o fundo paga para você relativo a uma cota. Ou seja, se eu vier aqui e colocar o preço atual, então eu venho aqui e tiro a liquidez diária também. Ele pagou de dividendo 22 centavos e a cota dele custa R$ 79,15. Esse de baixo, né, o HGBS11, o dividendo dele. Esse fundo aqui de cima, o HSML11, eu não posso olhar esse cara sozinho, né? Esse fundamento aqui sozinho não me diz muita coisa. Eu tenho que comparar ele com o preço. Quem compara esses dois é o Dividend Yield, que é logo essa coluna. A gente vê, né, que no caso aqui, né, o HSML11 tem um Dividend Yield maior do que o HGBS11. Ou seja, essa coluna do dividendo aqui eu posso, né, não considerar ela, considerar só essa do Dividend Yield. Vou tirar do preço por enquanto aqui, depois eu volto com ela. Pagou 35 centavos, né, no último mês e a cota dele custa R$ 194,98, R$ 195 reais. Ou seja, esse fundo aqui pagou um dividendo maior, né, um aluguel maior. Mas a cota dele custa muito mais caro, menor, porque geralmente os contratos de locação de shopping são vinculados à receita dos inquilinos. Ou seja, se no fim do ano o shopping está mais cheio, vende mais e paga seu aluguel mais caro, ok? Se eu olho só o dividendo do último mês, isso pode me jogar no buraco. Eu posso pensar que aquele fundo paga um valor muito grande, mas na hora que eu olho, né, a média do ano todo, ele me paga um valor um pouco menor. Entre esses, mas eu vejo que tem várias e várias colunas aqui falando só de dividendo, né? DY significa Dividend Yield. Então eu tenho aqui, ó, o Dividend Yield, que é o relativo ao último mês, beleza? Dividend Yield de 3 meses acumulado, de 6 meses acumulado, de 12 meses acumulado. 3 meses média, 6 meses média, 12 meses média. Veja bem, fundos de shopping, o dividendo deles não é muito retilíneo ao longo do ano, não. Geralmente, no final do ano, o dividendo é um pouco maior, em outras épocas é um pouco fundamentos todos. O que me interessa mais é o dividend yield média dos 12 últimos meses. Mas o média me dá uma sensação de quanto vou receber por mês, ponderado dos últimos 12 meses desse fundo, ok? Então, vendo a minha planilha aqui, e todo mundo que for dividend yield eu tiro e deixo só o Dividend Yield de 12 meses média. Variação do preço. Como o preço da cota influencia pouco para mim esse critério de variação ele depende de N fatores, né? Entre eles volatilidade do mercado, então não avalio variação de preço, rentabilidade acumulada, isso não, eu não olho, alguns investidores acham isso muito importante, mas para mim eu só tiro aqui. Esse cara que eu vou usar para poder filtrar. Na minha planilha eu vejo que o fundo que pagou, né, mais na média anual, pagou em quase 0,6%, ok? Lembrando que isso é só o dividendo, né? Não estou considerando a valorização da cota aqui. As próximas 3 colunas aqui, ó. A primeira é o patrimônio líquido. O que significa? O fundo que é maior, né, que tem um patrimônio maior, ele geralmente é o fundo que tem capacidade, tem caixa para poder pagar uma gestora melhor. Geralmente é um fundo que tem mais ativos, então geralmente um fundo mais atrativo. Tem imóveis melhores localizados, porque esses imóveis valem mais, ok? Dentro dos meus, o meu filtro é na casa de 200 milhões. Os meus fundos imobiliários custam sempre de 200 milhões para cima, tem um patrimônio líquido de 200 milhões para cima. Mas acho importantíssimo e, né, o próximo é interessantíssimo, né, o VPA. VPA significa valor patrimonial por ação, pegando o patrimônio líquido, dividindo pelo número de cotas que esse fundo tem, eu vou chegar no valor patrimonial por ação. Ou seja, se eu volto aqui na minha coluna de preço, olha que interessante, esse cara aqui está custando R$ 194,98. O valor patrimonial por ação desse fundo é de R$ 224,68. Ou seja, é como se eu estivesse comprando uma coisa que custa 224 por 194. É como se eu estivesse tendo um desconto na minha parcela, beleza? É claro, né, que esse valor aqui você está considerando só o preço dos imóveis e, né, os investidores, a bolsa, né, precifica tudo, então está na fase de pandemia, os shoppings estão todos parados, há uma incerteza ainda de quando eles vão
voltar, ou seja, né, é natural que o preço esteja sendo negociado abaixo. Então é esse cara que eu olho, né, sempre ponderando assim. É lógico, né, que não é com mais melhor, né, mas coloca um filtro para não comprar fundo muito, muito pequeno, beleza? Ele é mais barato que esse VPA, ele é um fundo que você está comprando ele mais barato. Se ele tiver maior do que isso aqui, você está comprando esse fundo mais caro. Para poder compilar esses dois dados, mas, né, em via de regra, se esse VPA aqui, se o fundamento é o P sobre VPA, significa preço dividido pelo valor patrimonial por ação. Significa que se esse cara aqui for igual a 1, você estaria pagando um valor justo, vamos dizer assim. Se for menor do que 1, você está pagando mais barato, se for maior do que 1, você está pagando mais caro. Mas tome cuidado, porque se tiver um preço do PPA muito, muito baixo, pode ser que tenha algum problema judicial, alguma coisa escondida ali por trás. A gente tem esse, mas é um ativo para você ver se o preço que está pagando é um valor justo ou não. A gente tem aqui o dividendo yield patrimonial, eu particularmente não olho. Variação patrimonial do fundo, se o fundo está se valorizando ou não, em patrimônio, não em valor de cota, também não olho. Rentabilidade, eu também não olho, mas olho esses três últimos aqui, ó. A vacância física, vacância financeira e quantidade de ativos. Esses dois eu coloco só um, beleza? Suficiente. Você está esperando comprar algo muito bom, está muito barato, mas você está comprando uma furada. Geralmente, né, a gente procura fundos que têm uma vacância mais baixa, significa que ele está correndo tudo bem com esse fundo e tal. Fundos com vacância muito, muito alta pode significar que seu imóvel é ruim, que a área dele está desvalorizada e que não há procura grande por parte de... O que significa vacância física? Significa qual a porcentagem de espaço, né, de imóveis que esse fundo tem que poderia estar alugado e não está. Enfim, algumas pessoas gostam da vacância um pouco maior, porque significa que, né, quando o fundo conseguir alugar, né, essa parte dele que não está alugado, o dividendo vai subir um pouco. Mas tem que ter muito cuidado com esse cara. Dos meus locatários. E o último, a quantidade de ativos. É interessante comprarmos fundos que tenham a quantidade de ativos maiores, porque o próprio fundo já diversifica para você. Olha que interessante. Se você quiser ter fundos que tenham um ativo só, você vai ter a responsabilidade de comprar vários fundos imobiliários a fim de diluir aqueles imóveis que você tem, né? Agora, se você já tem um fundo de shopping, por exemplo, esse primeiro, que já tem 16 shoppings, significa que nenhum passa vacância ali de 9%, 10%, ok? Você tem fundos que tem um shopping só, você está muito concentrado em um imóvel só. Né? Teria que comprar mais fundos. Não tem problema se você quiser, né, ser um investidor mais ativo, comprar mais fundos, não tem problema nenhum. Particularmente, eu gosto de fundos pelo menos 5 imóveis para cima. Ou seja, ponderando, né, tudo isso que a gente conversou aqui, né? Então, fundo que está numa cota que eu posso comprar, posso investir, que me paga um dividend yield ok. Lembrando, né, que esse dividend yield está puxado para baixo, você já tem um grau, né, de diluição grande ali no setor de shoppings. Se você compra 2, 3 fundos disso aqui, já está super ok da crise do coronavírus, né? Deve abaixar essa média mais ainda, ok? Um fundo que tem um patrimônio líquido grande, que você estaria pagando nele um valor, né, abaixo de mercado, principalmente nessa época de crise, que tenha uma taxa de vacância relativamente baixa, que tenha muitos ativos no fundo. É isso que eu estou procurando. Essa é a nossa primeira avaliação, por causa daqueles indicadores, né, que eu já olhei, e uma descrição breve. Eu preciso de procurar em todo fundo imobiliário se ele é um fundo de gestão ativa ou passiva. Geralmente vai estar aqui na descrição ou um pouquinho mais para baixo no resumo. Fundos de gestão ativa são aqueles que a gestora... Feito isso, eu venho e clico em cima do meu fundo para poder ter mais informações sobre ele, beleza? Então, na página dedicada especialmente a esse fundo, eu tenho, né, decisões do fundo imobiliário por ela só. Fundos de gestão passiva são aquelas que requerem muito da assembleia para tomar decisões importantes do fundo. Lembrando que a assembleia é sempre soberana, né? Mas veja bem, a gente está pagando um fundo, um dos melhores fundos, uma das melhores gestoras do Brasil para poder gerenciar aquele fundo. Eu quero que ela tome as decisões por mim. Historicamente, ela toma, né, os fundos imobiliários nas assembleias, né,
investidores tomaram decisões pensando somente no bem próprio, não pensando no bem do fundo, e essas decisões causaram problemas maiores, né? Foram contra a gestora, causaram problemas maiores para esse fundo no longo prazo, ok? Então eu coloco o filtro sempre gestão ativa. Falando aqui mais para baixo, eu consigo ver, né, várias informações desse fundo, né? A cotação dele, né, nos últimos 12 meses, a gente vê que teve uma caída grande aqui devido à crise. Nesse fundo, há poucos meses atrás, estava sendo negociado e até a R$300, 280 era o preço médio dele. Hoje a gente já pode comprar ele a R$200. Houve casos, né, de fundos imobiliários onde sendo pagos ao longo do tempo, né? Aqui embaixo, né, o endereço, né, onde que esses imóveis estão localizados. É sempre interessante, né, buscar fundos que têm imóveis em locais diferentes, né? Não adianta o fundo ser multiativo, ter 5 imóveis e os 5 estiverem concentrados na mesma cidade, por exemplo, né? A gente vê que esse está bastante concentrado em São Paulo, mas ele tem partes, né, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então tá ok. Consigo pegar o endereço de todos esses shoppings. É interessante, né, ver se a localização desses shoppings é realmente uma localização boa, se eles estão, né, em cidades grandes, qual é a avaliação, né, como é um fundo de shopping, né, qual é a avaliação do setor sobre esses shoppings. Aqui embaixo um resumo, né, dele total, né, aqui a gente encontra o tipo de gestão também. E, né, principal, né, a taxa de administração do fundo. Alguns fundos têm taxa de administração de 2%, 3%. Essa é uma taxa de administração muito alta. Ou seja, a gestora ela vai consumir os dividendos que você recebe somente, né, nos custos de gestão dela. Então é interessante procurar taxas de administração baratas. Se eu for rolando mais aqui embaixo, eu consigo ver detalhes sobre os imóveis, eu consigo ver os dividendos, ou se não, né? Eu consigo ver histórico de vacância. A gente vê que nesse caso do fundo ele é bem estável a vacância dele. Se eles são shoppings muito frequentados, fatos relevantes que aconteceu, aviso aos cotistas, quando vai ter assembleia, esse tipo de coisa. Então, no próprio Funds Explorer eu já consigo fazer uma pesquisa, né, mais bruta sobre esse fundo imobiliário. Olhei aqui, né, selecionei um fundo, estudei, selecionei, né, 2, 3, 4 fundos, dei uma olhada na página dele todo. Gostei, né, não achei nada muito divergente. Eu pego o código do fundo, HGBS11, e digito no Google. Então, vim aqui no Google e digito HBS11. Se eu digitar mais RI, a primeira coisa que vai aparecer é a página da gestora desse fundo. Então, na página da gestora, você vai ver, né, tudo aquilo que a gente já viu no Funds Explorer, mas voltado para o investidor e os informes desse fundo. Então, nos informes mensais, tem geralmente falando o quanto de dividendo que ele pagou, qual foram os custos, né, sem avaliar, como se fosse a informação, né, real dele, né? Então, aqui você consegue, né, dar uma navegada aqui no site e conhecer mais aquele ativo que você está querendo comprar. Depois, né, de todos esses estudos e tudo mais, você vai buscar opiniões sobre aquele fundo. Então, HGBS11 mais o review dele. Então, aqui você vai encontrar canais no YouTube que já falaram sobre esse fundo. Você vai encontrar blogs, páginas, quem que está indicando esse fundo. E, né, aqui você vai conseguir ter uma visão melhor de como outras pessoas, né, dão opiniões sobre esse fundo. E isso pode ser muito positivo, né? Você vai conseguir ver se você está deixando alguma coisa para trás. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. E se ficou alguma outra dúvida sobre o assunto, ou se você avalia algum outro indicador nos fundos imobiliários, comenta aqui embaixo. Beleza? Espero no próximo vídeo. Abraço!